Pessoal, nesse vídeo nós vamos falar sobre os fundos imobiliários, os FII, aqui no Brasil. E nos Estados Unidos eles são chamados de REITs, Real Estate Investment Trust. É uma modalidade muito interessante, atualmente está muito em alta aqui no Brasil, quanto também nos Estados Unidos, né? Visto que o mercado imobiliário ele é sempre a escolha de muitas modalidades de investidores, né, que se sentem muito mais confortáveis investindo em imóveis, né? E a gente sabe que muitos milionários, bilionários se tornaram assim devido a imóveis. Bom, os fundos imobiliários, como o próprio nome já diz, né, eles é uma captação que é feita a mercado e a partir dessa captação se compra um determinado imóvel. E depois, em posse desse imóvel, acontece o aluguel, né, onde ele é alugado para inquilinos, normalmente comerciais. Então, exemplos, né, nós temos assim vários tipos de imóveis de logística, imóveis para faculdades, imagem de hospitais, shoppings e por aí vai, né? E à medida que esses imóveis são comprados, eles vão sendo alugados. E esses aluguéis eles são então distribuídos para os cotistas. Quem são os cotistas? São exatamente aquelas pessoas que colocaram o seu dinheiro ali naquele fundo para que aquele fundo fosse comprado. Então vamos supor que um determinado imóvel, o valor dele é de 100 milhões. Então a gestora ela vai ao mercado então na Bolsa de Valores, né, e ela lança essa captação, e aí aqueles investidores que acham interessante, né, aquele tipo de imóvel, então ela lança toda a documentação, qual que é o imóvel, quantos andares, a característica dele, onde ele está localizado, e aí os investidores que acham interessante, eles vão e compram cada um determinada quantidade de cotas. E posteriormente, quando são alugados, de acordo com a quantidade de cotas, se recebe o aluguel. Tá bom? Então vamos lá, quais são os benefícios, né? O benefício de você investir em fundos imobiliários, na verdade, são muitos, né? Então veja bem, você tem liquidez, você está isento de manutenções e possui uma gestão. Então, o que isso quer dizer? Quando você compra um imóvel, por exemplo, um apartamento, e você coloca para alugar, você não tem liquidez. O que é liquidez? Exatamente transformar aquele patrimônio em dinheiro rapidamente quando você precisa, né? E o fundo imobiliário não tem esse problema. Normalmente as cotas que são partes daquele imóvel que foi comprado, essas cotas elas são negociadas na Bolsa de Valores a um clique. Então você entrou na Bolsa, você vai lá, compra, você vende a quantidade que você quer. E por dia, a maioria dos fundos, né, os fundos bons, eles têm aí mais de R$1 milhão de liquidez diária. Então é muito fácil você entrar e sair desse tipo de investimento, né? Que inclusive nós vamos ver mais à frente que é um dos parâmetros a serem considerados quando você se propõe a comprar esse tipo de modalidade de investimento. Bom, manutenções, exatamente porque como existe um gestor, né? O próximo item de gestão, como existe um gestor, esse gestor ele é responsável por toda essa parte de manutenções no imóvel. Nós estamos falando aqui de um imóvel físico, né, como a gente falou anteriormente. Então, questões de problemas de encanamento, questões de problemas elétricos, pintura, reformas e tudo mais, fica tudo por conta desse gestor, né? Ele faz a contratação e ele faz a gestão. Obviamente que ele faz isso em troca de uma taxa de administração que a gente vai ver posteriormente. Tá bom? Bom, o item de gestão, exatamente isso. Então você não tem que colocar no imobiliário, você não tem que lidar com inquilinos, que é uma coisa complicada, né? Todo o assunto referente a esse imóvel ele é tratado por esse gestor. Então toda a parte operacional quanto a parte de gestão, tudo isso fica por conta desse gestor. Então você não tem nenhuma preocupação com relação a isso. E aí vamos entrar aqui agora alguns tipos de fundos, né? Fundos imobiliários. Eu espero que tenha ficado bem claro, né, conceitualmente do que se trata o fundo. Deixa eu dar um exemplo então.
Alguém acha interessante, né, um determinado imóvel comercial num determinado local. Então essa pessoa junta ali determinadas pessoas, junta-se o dinheiro e compra esse imóvel. E pega esse imóvel e aluga. E aí o aluguel desse imóvel ele é compartilhado entre todas aquelas pessoas que participaram na proporção de cotas. Obviamente porque uns compraram 2 cotas, outros compraram 10, outros compraram 100, tá certo? E de acordo com essa proporcionalidade se recebe o retorno. Então vamos lá. Para isso nós temos, por exemplo, fundos de tijolos. Fundos de tijolos é como o nome próprio já diz, né? São construções palpáveis, tá? Feito de cimento, concreto e por aí vai. Então, como exemplo, nós temos escritórios, ou seja, aqueles prédios grandes, tipo prédios da Faria Lima, onde ficam lá alugados para grandes empresas, para grandes corretoras, né? Então são escritórios, às vezes andares inteiros de escritórios, são prédios inteiros de escritórios. Então esses prédios são comprados e os escritórios são alugados para inquilinos e aí o investidor ele ganha o retorno com relação ao aluguel desses inquilinos. Galpões logísticos, né? Por exemplo, CIA, por exemplo, essas grandes varejistas, tipo a Meli, né? Esqueci o nome, gente. A Amazon, por exemplo, Mercado Livre, todos eles alugam, né? Grandes espaços, galpões logísticos para se colocar ali os seus produtos que vão ser entregues de acordo com a logística deles. Então, obviamente que eles analisam pontos estratégicos, então esses galpões logísticos precisam estar bem localizados, exatamente para que seja interessante para essas grandes varejistas, né? A Magazine Luiza, por exemplo, né? E isso está intrinsecamente ligado à questão da rapidez com que se entrega produtos, né? Então você vê aí a importância de galpões logísticos. Faculdades, vários prédios que foram alocados para faculdades fazem parte de fundos imobiliários. Temos vários exemplos, né? Hospitais, temos até o Hospital da Criança, que é um imóvel que foi comprado e alugado para o hospital. Inclusive alguns clientes, eles são os próprios donos do imóvel e eles preferem muitas vezes vender esse imóvel para o fundo imobiliário e continuar pagando o aluguel, né? Porque com isso eles se capitalizam para outros projetos e preferem ir pagando aluguel ao longo da atividade. Shoppings, né? Por exemplo, aqui em Belo Horizonte, o Minas Shopping, ele faz parte de um conglomerado de um fundo imobiliário. Então é um fundo imobiliário que possui vários shoppings, tá? O shopping mesmo, o prédio, e esse shopping, um deles é aqui o Minas Shopping. E daí esse tipo de modalidade é interessante, porque o fundo imobiliário ele não só recebe aluguéis do tipo tradicional, né, que é pago pelo inquilino, como ele também recebe uma participação nas vendas, né, que são feitas pelas lojas que alugam essas salas, né, e alugam essas lojas. Então, por exemplo, uma determinada loja que foi alugada para um determinado inquilino, o fundo imobiliário ele tem participação nas vendas. Então isso é muito interessante porque ele tem participação no sucesso do empreendimento. Isso é muito interessante. Bom, nós temos ainda uma outra coisa com relação, vamos falar aqui sobre o fundo de tijolos, uma característica é exatamente a preocupação com vacância, obviamente, tá certo? Número de inquilinos, localização, etc. Na medida que um desses itens ele tende a modificar, por exemplo, vacância. Então, se por exemplo, a faculdade, normalmente um prédio de faculdade só possui um inquilino. Então, se esse inquilino entrega, que é muito difícil, né, mas pode acontecer, a faculdade entrega o prédio, automaticamente aquele imóvel ele deixa de ter retorno com aluguéis. E com isso, muitas vezes, o preço cai bastante na Bolsa de Valores. Porque como está na Bolsa de Valores é vivo, porque acontecem negociações o tempo todo. Então, se não tem retorno com aluguel, muitos investidores vão sair do negócio. Eles vão optar por sair, então, daquele investimento, né, daquele fundo imobiliário e partir para outro. Porque muitos estão ali com uma estratégia de renda passiva, que é receber uma grana todo mês para poder custear suas contas. Ok?
Questão de número de inquilinos é importantíssimo, porque na medida que você tem menos inquilinos para um determinado fundo imobiliário, isso coloca o fundo imobiliário um pouco mais arriscado. Por exemplo, você tem um fundo imobiliário que é dono de um imóvel que é alugado para um hospital. Apesar do hospital, normalmente ele não vai entregar o imóvel tão facilmente, mas mesmo assim pode acontecer uma inadimplência ou questão de querer renegociar. Então o fundo imobiliário ele fica mais ou menos refém por ser um imóvel tão somente. Ou seja, quanto mais imóveis você tem, automaticamente você diversifica mais o seu investimento e aquele fundo de investimento, aquele fundo imobiliário, ele passa a ser mais diversificado e com isso um pouco mais seguro, ok? A localização, normalmente, né, esses prédios comerciais são bastante interessantes esse parâmetro, né, da localização, exatamente porque a localização ela tem muito a ver com a facilidade de se alugar esses tipos de imóveis, tá? Nós temos outro tipo, né, dentro de fundos imobiliários, que são os fundos de papéis. Os fundos de papéis, como o próprio nome já diz, eles não possuem um ativo adjacente, palpável, né, de tijolo ou que seja palpável, de qualquer outro material. Fundos de papéis porque são fundos onde eles investem em ativos financeiros. Então, esses fundos de papéis, eles normalmente, dentro deles, você tem ali LCI, LCA, CRI, CRA e pode haver outros tipos de ativos financeiros e não ativos de tijolo, ativos palpáveis, ok? Mais à frente a gente vai falar um pouco mais sobre esses fundos de papéis. Nós temos os fundos híbridos, fundos híbridos que são normalmente fundos imobiliários que possuem dentro deles alguns imóveis, alguns ativos de tijolo, ativos palpáveis, né? E também possuem uma parte que é investida em papéis, ativos financeiros, do tipo CRI, CRA, LCI, LCA, ok? Nós temos outro tipo de fundo imobiliário que são os fundos de fundos, que por incrível que pareça, são fundos que compram cotas de outros fundos imobiliários. Então é um fundo imobiliário que ele pode possuir cotas de vários outros fundos, como se ele fosse pessoa física. E aí a pessoa física, o investidor, por incrível que pareça, ele vai e compra cotas desse fundo que possui cotas de vários outros fundos. Normalmente são fundos imobiliários que acham outros fundos mais interessantes e daí eles compram e com isso o trabalho é bem menor com relação à gestão, né? Obviamente tem que se fazer toda uma análise, mas o ativo principal, né, os imóveis comerciais, os ativos financeiros, tudo isso aí automaticamente fica para a gestão dos fundos que são comprados cotas, e não esse fundo que comprou cotas de fundos, né? Automaticamente esse fundo, você paga a taxa de administração para ele. Então ele paga a taxa de administração para esses outros fundos. Então, no fritar dos ovos, pode-se dizer que você está pagando taxa de administração, né, para duas vezes, porque você está pagando para esse fundo que paga para outro fundo que ele comprou. Então, é uma modalidade que realmente o investidor ele tem que estar bem consciente se realmente vale a pena, tá? Bom, vamos lá, pagamentos de dividendos mensais. Agora vamos entrar aqui em algumas características dos fundos imobiliários, tá? Uma das maiores atratividades dessa modalidade é exatamente isso. Pagamento de dividendos mensais, exatamente para quem está procurando renda passiva como principal renda para se sustentar ou como complemento de renda, né? O interessante desses dividendos, na verdade são exatamente os aluguéis, tá? Que a gente falou, no caso de fundo de tijolos, e no caso dos fundos de papéis, a gente fala dividendos também, mas é exatamente o retorno dos investimentos que são feitos nos ativos financeiros, né? Então a gente chama tudo de proventos, dividendos, porque fica bem mais simples, mas a origem é diferente. A origem dos dividendos de fundos de papéis é exatamente o retorno com relação àqueles investimentos que são feitos em CRI, CRA, LCI e LCA. E o retorno dos dividendos com relação aos fundos de tijolos, né, que a gente viu lá, hospitais, não sei o que,
são provenientes, a origem então é dos aluguéis que são pagos, tá bom? Bom, o interessante dessas modalidades é que no caso de pessoa física, quando a pessoa física compra cotas desses fundos imobiliários, né, que são, no caso de tijolos, são pedacinhos daqueles imóveis, né, grandes imóveis, que muitas vezes você não teria condições de comprar, eles são livres de imposto de renda. Tá? Normalmente os fundos eles têm obrigação de distribuir pelo menos 95%, né, do retorno. Então 95% é distribuído entre os cotistas e 5% que fica ali para despesas e para fazer caixa. Então é um investimento, é um payout bastante alto, né? Payout a gente chama exatamente esses 95%. Que em caso de ações a gente chama de payout também, mas o payout de ações normalmente o percentual é bem menor. Tá? Então vamos lá. São livres de imposto de renda, tá? Aqui no Brasil, ok? E os rates que são americanos, que é mais ou menos isso mesmo que eu acabei de explicar para fundo imobiliário brasileiro, ele se aplica também aos fundos imobiliários americanos, com algumas diferenças que eu vou falar aqui mais à frente. Os rates, eles têm uma tributação nos Estados Unidos de 30%. Quando você compra nos Estados Unidos um rate, que você tem o retorno, você já recebe automaticamente deduzido o valor do imposto de renda que já fica lá nos Estados Unidos. Tá? O interessante é que quando você compra nos Estados Unidos os rates, tá, você pode compensar esse imposto de renda quando você vai fazer a sua declaração de imposto de renda anual. Então você vai informar quanto você recebeu, né, convertido no dólar da data da alienação, que é a data da liquidação, e você vai converter pelo dólar daquela data, e daí você vai informar em reais, e você informa isso na sua declaração. Quanto você recebeu e quanto você pagou de imposto de renda. E aí, como aqui no Brasil os dividendos são livres de imposto de renda por enquanto, então automaticamente você tem esse desconto na sua declaração, é compensável na sua declaração de imposto de renda. Bom, eu já antecipei esse assunto, a diferença de FI de papéis e FI de tijolos com relação a dividendos, né? Então, os dividendos com relação a tijolo, a gente sabe que vem dos aluguéis, e com relação ali a papéis, que são investidos CRI, CRA, eles vêm exatamente do retorno com relação aos investimentos que foram feitos nesses papéis, né? Então, por exemplo, muitas vezes um CRI, um CRA, LCA, LCI, que são, eu já antecipei anteriormente em outros vídeos, já falei sobre isso, é um dinheiro que é emprestado no CRI para o mercado imobiliário e no CRA para o agro, né? O LCI é a mesma coisa, é outra modalidade, mas que vai para imóveis, para o mercado imobiliário, e o LCA que é para o agro. Então, esses valores eles são emprestados, né? E tem uma taxa de retorno. E essa taxa de retorno, mensalmente, acontece então a distribuição daquele retorno, daquele lucro que aconteceu mensalmente. Tá bom? Vamos lá, estratégias para diversificação. É importantíssimo com relação a isso aqui, exatamente aquilo que eu falei anteriormente. Às vezes você tem um fundo imobiliário que tem um imóvel só. Mas normalmente você não compra um fundo imobiliário somente, né? Por exemplo, eu hoje tenho 25, tá? Então eu tenho fundo imobiliários bem diversificado. Então eu tenho fundo imobiliário de tijolo, e dentre fundos de tijolos eu tenho fundo imobiliário hospitais, eu tenho fundo imobiliário faculdade, eu tenho fundo imobiliário que ele está alocando escritórios, eu tenho fundo imobiliário logístico, então só aí já está bem diversificado. E fora isso eu tenho também fundo imobiliários de papéis, né, que investem em CRI e CRA, como nós falamos. E eu tenho mais de um do mesmo segmento, então você vê, eu tenho 25 hoje, tá? Porque exatamente você diversifica. Obviamente, se você quiser ter uns 10 ou 15, também não tem problema. Isso é critério de cada um, tá? É muito particular seu. Hoje eu tenho 25. Não quer dizer que eu vou ter 25, né? Porque ao longo do caminho eu posso ir vendo que um outro é mais interessante, eu vou fazendo realocação e muitas vezes eu posso ir reduzindo e chegar num leque daqueles que eu acho mais confiáveis ou que eu acho mais rentáveis e mais interessantes. Tá bom? Então essa estratégia de diversificação, em qualquer modalidade de investimento, ela é muito interessante. É interessante também você ter
todo o seu capital, 100% do seu capital, você colocar determinado percentual em fundos imobiliários, determinado percentual em renda fixa, determinado percentual em renda variável, que pode ser ações, criptomoedas, ou seja, do seu 100% de capital, você ter, por exemplo, 10% numa coisa, 15% na outra, 20% na outra, porque você diversifica e dentro do diversifica, você diversifica mais. Por quê? Porque o seu capital total você diversifica em renda variável. Dentro de renda variável você pode colocar uma parte em criptomoedas, uma parte em ações, uma parte em fundos imobiliários. E dentro de renda fixa você pode colocar uma parte em CRI, uma parte em CRA, uma parte em LCI, LCA, outra parte em CDB. Então fica a critério, uma parte em criptomoedas e por aí vai. Então você está sempre diversificando na modalidade de investimento e dentro de cada modalidade você pode atuar em segmentos diferentes. Ou seja, você tem uma diversificação bacana, bem segura, né? Digamos assim, entre aspas. Né? Vamos lá, riscos dos fundos imobiliários. Exatamente aquilo que a gente falou, inadimplência, né? Pode acontecer de um determinado inquilino estar passando por dificuldade de não pagar o aluguel. Então esse é um risco, por isso é interessante você olhar quem que é o inquilino, quantos inquilinos aquele fundo imobiliário possui. O calote, né? Exatamente, não vou pagar e não paga, estou com problema. Isso aconteceu com a Loja Americana. A Loja Americana, ela possuía um imóvel que fazia parte de um fundo imobiliário e chegou num ponto que ela passando por dificuldades, ela deu calote, né? Então tem que tomar muito cuidado com isso. Exatamente por que diversificar? Porque se você depende daquela renda, né, para complementar ou para pagar suas contas, então é um problema seríssimo. Então quanto mais diversificar, melhor. A vacância, que a gente já falou, né, se sai inquilino, o fundo deixa de ter retorno ou reduz o retorno. Se for somente um imóvel no fundo imobiliário, o inquilino saiu, 100% da renda deixou de entrar. Agora, se você tem, essa que é a importância da diversificação. Agora, se é um fundo imobiliário que ele possui vários inquilinos, vários imóveis, então se um sai, o estrago que isso vai fazer no seu retorno é mínimo possível. Muitas vezes, às vezes você nem sente, dependendo do inquilino que saiu. Número de ativos, né? Então eu dei exemplo do fundo de shopping. Então você tem um fundo imobiliário que ele possui, por exemplo, 10 shoppings. Ou seja, ele possui 10 ativos que são alocados para shopping, né? Ou seja, um desses é o Minas Shopping. Olha só o tamanho, a grandeza. E outro pode ser um outro shopping em qualquer outro lugar. Então você tem um fundo imobiliário que detém 10 ou 15 shoppings ou 20 shoppings. Então você vê que está bem diversificado, né? E ele se torna bem mais seguro, tá bom? Você pode ter também um outro fundo imobiliário onde ele tem um prédio de 20, 30 andares, né? E ali você tem vários escritórios que são alugados para vários inquilinos diferentes. Então, se sai um inquilino, muitas vezes esse estrago ele é bem reduzido exatamente devido à diversificação pelo número de ativos que o fundo imobiliário possui. Bom, no caso dos REITs, além de tudo isso que a gente colocou aqui, ainda tem a questão do câmbio, né? Que muitas vezes você tem que prestar atenção, exatamente o momento que você está mandando dólares para o exterior para você comprar fundos de REITs, né? E exatamente o momento que você está trazendo, porque muitas vezes o câmbio aqui ele pode estar muito, o real pode estar muito desvalorizado, automaticamente você vai precisar de mais reais para comprar dólar, e aí você manda esse dinheiro para fora, e aí o câmbio ele pode mudar totalmente o seu retorno. Tá bom? Então isso aí tem que estar bem ciente. Aliás, qualquer investimento que você faça no exterior, você tem que conhecer bem como funciona a questão do câmbio. Por exemplo, hoje o dólar está batendo a quase 5,70. Então você mandar hoje dólares para o exterior, você tem que estar ciente que pode acontecer de o dólar vir a cair para R$5. Né? Então, ou seja, o esforço para você não perder capital em reais, ele vai ser maior com relação ao investimento que você faz no exterior. Porque de 5,70 que você comprou, ele pode cair para R$5, ele pode cair para R$4, ele pode cair para R$3. Então o câmbio é importantíssimo para você fazer a análise com relação ao seu capital, tá bom? Porque muitas vezes você pode ganhar muito dinheiro
simplesmente com o câmbio, como você pode perder dinheiro com o câmbio. E muitas vezes, mesmo o investimento sendo muito bom fora do Brasil, mas dependendo do momento que você vai trazer esse dinheiro para cá, em reais, ele pode realmente não ser o melhor momento, tá? Então essa é a estratégia que você tem que estar muito bem antenado com relação a câmbio. Bom, FI, tributação como ganho de capital 20%. Aqui vamos falar de tributação. O que é ganho de capital? É exatamente você compra uma cota, tá? Aquilo ali te dá um retorno de dividendos, né? Que com os aluguéis, ok. Isso é uma forma de ganhar. Mas aquela cota que você comprou, ela pode valorizar. De repente você comprou aquela cota por 100 e ela pode chegar a 110, 120, né? Os especialistas do mercado dizem que os fundos de tijolos eles tendem a compensar a inflação ano a ano, né? Mesmo porque o mercado, o fundo, aliás, o imóvel de tijolo, ele tende a ir seguindo a inflação, né? Dependendo do momento, né? Exatamente porque o material de construção ele sobe de preço, né? O valor da construção sobe de preço, muitas vezes a localização ela pode ser valorizada, então tudo isso vai para o valor que a gente chama de valor patrimonial, e nesse caso pode acontecer de você ter um ganho de capital, né? Porque quando foi comprado aquele prédio, ele valia 100 milhões, vamos supor, e num dado momento, 3 anos depois, ele pode estar valendo 150 milhões. Esses 50 milhões, ele é considerado ganho de capital. Então, se você for na bolsa e vender as suas cotas possivelmente irão estar com 50% do valor que você comprou inicialmente. E esse 50% a gente chama de ganho de capital. E ele tem 20% de tributação no imposto de renda que você tem que pagar. Ok? Os rates funcionam diferente, tá? Os rates, eles têm a tributação de ganho de capital de 15% aqui no Brasil. Então, quando você vende lá, todo investimento que você faz no exterior, o ganho de capital você paga 15%. Ok? Isso mudou anteriormente, era um valor de até 35 mil, você estava isento, mas a partir desse ano o governo mudou e agora, independente do valor, você paga 15% do ganho de capital. Bom, esse item aqui, escolhendo um FI. Quais são as preocupações que você deve ter? Bom, primeiro é o preço, o valor patrimonial. Você saber qual é a relação do preço que está pagando por quanto realmente vale aquele imóvel. Existem vários indicadores nos principais sites de investimentos e de fundo imobiliário na internet, e por lá simplesmente ele já te fala quanto, se é 1.2, se é 1.1. Né? Normalmente quanto mais perto de 1 melhor, porque é de 1 para 1. Ou seja, é o preço do mercado com o preço patrimonial, que é 1 para 1. Então vale 100, você está comprando por 100, está ótimo. Muitas vezes vale 100, mas você está comprando por 110. Ou seja, o valor patrimonial, o índice está de 1.1, porque você está pagando 10% a mais. Então, quanto mais perto do valor patrimonial você pagar, melhor. Tá? E quanto mais longe, está mais caro. Yield, que é o valor dos dividendos dividido pelo valor da cota. Exatamente você saber qual o percentual de retorno que está tendo o seu provento. Está sendo 1% ao mês? Está sendo 1,5% ao mês? Então, normalmente as pessoas olham para saber qual o retorno que ele vai ter com isso aí. É como se você comprasse um apartamento por 500 mil reais e aí você está recebendo ali R$ 2.500 por mês de aluguel. Isso é um yield de quanto? E aí você chega à conclusão que, 500 mil, 1% seriam 5 mil, então eu estou recebendo 0,5%. Então o meu yield é de 0,5% ao mês. Né? Vamos falar que seja um pouquinho mais de 6% ao ano. Ok? Então esse yield é importante exatamente você saber qual o retorno que você vai ter mensalmente com relação ao seu valor investido. Histórico de distribuições. É muito importante você não olhar simplesmente o último dividendo que você está recebendo, tanto em rates, quanto em FI aqui no Brasil, quanto em ações, ou seja, qualquer investimento que te dê um retorno mensal, é importante você observar o histórico de distribuições, porque pode ocasionalmente acontecer de determinado mês o valor que está sendo pago é um valor muito alto, ou um valor muito baixo, porque pode ser um valor não recorrente.
Então é importante você olhar o que historicamente aquele fundo está pagando, ou aquela ação, né, estendendo um pouco mais, até falando um pouquinho de ações, mas qual que é a recorrência? Ele normalmente paga 1% ao mês, mas esse mês ele está pagando 0,5%. Por quê? Não é um bom negócio? Não, você tem que ir lá e analisar, ler a documentação, o que aconteceu, porque às vezes é uma questão não recorrente. E esse mês pode acontecer também, ele está pagando 1,5%. E aí, né, os olhos crescem, 1,5% é uma belíssima de uma taxa. E aí você compra baseado nisso e no mês seguinte ele paga 0,8% ou paga 0,5%. Então você tem que ter ciência exatamente de analisar o histórico para saber o que normalmente ele paga mês a mês, mensalmente. Tá? E qual que é a constância. Né? Se é um fundo que paga, um dividendo que ele varia demais, ou seja, você não pode contar com determinado valor exatamente porque varia demais, ou se é um fundo que realmente ele tem uma constância, né? Ele vai flat, e aí é a melhor coisa, porque você tem segurança, porque você tem previsibilidade. Patrimônio líquido, outra coisa importantíssima, o patrimônio líquido ele vai te falar qual que é o tamanho do fundo. Né? Você tem um fundo que vale 20 milhões, qual que é o mais seguro? Um fundo de 20 milhões ou um fundo que tem 1 bilhão e 500 milhões investidos ali dentro dele com imóveis e tudo mais? Ou um fundo que tem 5 bilhões de reais? Então, você precisa sempre analisar essa questão também do patrimônio líquido para você saber o tamanho do fundo, né? Se é interessante, se ele é arriscado, exatamente em função dali do patrimônio líquido. Número de ativos, aquilo que a gente já falou, quantos ativos existem dentro desse fundo? Um prédio, 2 prédios, 5 prédios, 1 andar, 2 andares, 2 prédios, 5 prédios, 3 shoppings, 10 shoppings, 1 galpão, 10 galpões, uma agência de banco, 5 agências de banco, 10 agências de banco. Exatamente, que nós temos fundos que são especializados em alugar imóveis construídos para agências de bancos. Né? Por exemplo, Banco do Brasil. O Banco do Brasil ele possui várias agências, mais de 60 agências que fazem parte de um fundo imobiliário. Tá certo? Gestora, importantíssimo você analisar a gestora, qual que é o histórico dela, qual que é a reputação, isso é importantíssimo, ok? Se ela não faz uma gestão ativa e de repente faz besteira, ou se ela faz uma gestão passiva, tudo isso dá uma analisada para saber qual que é o grau de segurança dessa gestora, qual que é o grau de sucesso dela no mercado, historicamente. Setor de atuação, importantíssimo, exatamente, né? Em função dos tipos de fundos imobiliários, dos vários segmentos que nós temos na Bolsa, é fundo imobiliário, é shopping, é tijolo, é papel, o que é interessante naquele momento, como é que está a macroeconomia, isso é interessante, não é interessante, o que é mais seguro para mim, o que eu prefiro, né? Inquilinos, né? Aquele que a gente já falou ao longo do vídeo, importantíssima essa avaliação, se o fundo possui somente um inquilino, vários inquilinos, né? Se dentro de cada imóvel ele tem um inquilino só, ou ele tem vários inquilinos. Qualidade dos papéis, aqui nós estamos falando de fundos de papéis, tá bom? Lastros, CRI, CRA, LCI, LCA, se possui lastro, ou seja, possui garantias em caso de inadimplência, porque é dinheiro emprestado. E se o credor não pagar, o que acontece? Aliás, desculpe. E se a pessoa que deve não pagar, o que vai acontecer? Ele tem uma garantia para poder cobrir? Tem um imóvel, tem uma fazenda, entenderam? Então tem que fazer essa análise. Qual que é o percentual? Muitas vezes, o que acontece? Um fundo de papel, normalmente ele tem ali 10, 15, 20 LCI, LCA, CRI, CRA. E tem que se analisar exatamente qual que é o percentual para cada credor que está sendo emprestado. Por exemplo, uma pessoa que tem ali no fundo imobiliário 50% para somente uma pessoa, para somente uma empresa, é um risco grande. Agora, quando isso é diversificado, vamos supor 5% para cada um, então automaticamente o risco ele é mais diversificado. Então você também está diversificado. Então essa é a importância, ok? Bom, para quem são indicados os fundos imobiliários?
Renda passiva, quem precisa de renda passiva, ok? Como complemento, para poder pagar suas contas totais, né? E principalmente para longo prazo, né? Porque para curto prazo não se torna interessante. A não ser, por exemplo, que pode acontecer, igual aconteceu em 2020, né? Um crash no mercado, e aí os valores derretem. Por quê? Porque mesmo que muitas vezes isso não tenha a ver com fundos imobiliários, mas existe um nervosismo, e aí as pessoas saem vendendo para capitalizar, pegar o dinheiro, botar na renda fixa ou botar no bolso e tal, porque está com medo do mercado, e aí despenca. E você vê que é uma boa oportunidade para você ganhar o quê? Para você ganhar ganho de capital na valorização. E aí você vai lá e corre, compra e espera retomar. Na hora que retoma, você vende para poder embolsar o ganho de capital. Então, alguns momentos sim. Por isso é interessante estar sempre inserido nesse contexto de investimentos para conhecer o mercado, né? Como é que funciona a macroeconomia, exatamente para saber que momento é bom para comprar, que momento é bom para vender, é interessante ficar em longo prazo ou não, né? Bom, eu queria falar agora de uma diferença, exatamente de uma diferença vamos falar de ativos, não, vamos falar de modalidades. Modalidades que pagam proventos, né? A gente tem dois aqui. Dentro do fundo imobiliário, a gente já tem um exemplo, que são fundos de papéis e os fundos de tijolo. Muitas vezes as pessoas pensam que o que ele recebe de provento no final de cada mês, ele pode pegar esse dinheiro e gastar 100%. Eu vejo poucas pessoas, poucos educadores financeiros falar isso, mas isso é importantíssimo. Quando você tem um fundo de tijolo, né, existe lá a construção e tal, e você recebe o aluguel, esse valor não tem problema você gastar todo ele. Por quê? Porque o prédio está lá, né? Você tem lá o ativo adjacente, ele vai continuar ali sendo valorizado pela inflação na maioria das vezes, ele não vai desvalorizar porque esse provento ele não saiu das cotas, não reduziu o seu número de cotas. Então você pode pegar esse dinheiro e gastar esse dinheiro sem problema. Agora, quando você tem um fundo de papel, tá bom? E aí você recebe o seu provento no final do mês, veja bem, você está recebendo daquele fundo esse provento, mas aquele fundo ele é composto somente de ativos financeiros. Esse fundo ele não vai valorizar o resto do seu capital de acordo com a inflação, para você não perder poder aquisitivo. O que eu quero dizer é o seguinte, vou te dar um outro exemplo. Você possui um apartamento que está alugado e você possui um investimento num CDB. CDB, né, ele é um ativo bancário, como a gente já viu anteriormente. Ele é como se fosse LCI, LCA, CRI, CRA. A diferença é que o CDB ele tem imposto de renda. E esses outros 4 são isentos de imposto de renda. Então vamos falar o seguinte. Você tem 100 mil que está investido num CDB no banco. Ou seja, esse CDB é um ativo financeiro. E você tem 100 mil que está investido em um apartamento. Apartamentinho ali de 2 quartos e tal, numa área não tão central, né? E esse 100 mil do apartamento, ele te dá, vamos falar, R$1.000 todo mês. Ou seja, tá ótimo, né? Tá dando 1%. Dificilmente não vai achar isso, tá? É só um exemplo. Só arredondar para ficar fácil. Ele te dá R$1.000 por mês. Você pega esse R$1.000, você gasta. Ok, o apartamento está lá. No próximo mês ele vai te dar mais R$1.000, ele vai te dando R$1.000 ao longo até ser reajustado esse valor, mas o apartamento está ali. Muitas vezes ele está até sofrendo valorização devido à localização, alguma coisa, algum comércio que surgiu ali do lado e tal, né? Mas ele vai sendo valorizado e você vai recebendo e vai gastando. Pronto, tranquilo. Hoje ou amanhã você precisou vender o apartamento muitas vezes está até valorizado, né, com o passar do tempo. Agora vamos fazer o exemplo aqui do CDB. Você investiu mesmo 100%, os 100 mil no CDB. E o CDB, vamos falar que ele te dá 10% ao ano. E vamos falar que você deixou ele lá um ano.
tá bom? E aí no final do ano, aliás, vamos falar que te deu 12%, tá? Só para a gente tentar equiparar que você ganhou também 12 mil com o apartamento. Então você ganhou no final do ano, em 12 meses, você ganhou 12 mil reais de aluguel e do seu investimento aqui no CDB, você também ganhou 12 mil reais. E vamos falar que você pega esses 12 mil do CDB e você mete o pau nele. O que vai acontecer? Vai acontecer que você continua tendo os 100 mil somente. Agora você tinha 112 mil. Você pegou 12 mil e gastou, que são os proventos, ou seja, que é o lucro que você recebeu desses 100 mil. Só que é o seguinte, nesses 12 mil está embutido ali a inflação do período de 12 meses. Então se você pegar esses 12 mil e gastar, sobrou para você 100 mil, que é o seu 100 mil inicial de quando você investiu há 12 meses atrás. E se você recebe desses 100 mil do CDB, e se você, a cada mês, você vai lá, vende um pouquinho e tira R$1.000, né? Então você teve um rendimento de R$1.000, e aí você vende e pega R$1.000 no mês. Aí no mês seguinte você tira mais R$1.000 lá do seu CDB, e tira mais R$1.000, mais R$1.000. No final do ano, você vai ter um valor muito menor do que o valor de quando você iniciou. Por quê? Porque a inflação do período corroeu uma parte dos seus R$100.000. Né? Então os R$100.000 que estão lá agora, você comeu o rendimento, só que esse rendimento ele tinha uma parte de lucro real, tá? E tinha uma parte também da inflação, só que você gastou tudo. Então o valor que você tem lá agora, que você vai receber, os seus R$100.000, ele na verdade ele não vale mais R$100.000. Ele deve valer, vamos falar aí, talvez 95 mil, 96 mil, vai depender de quanto foi a inflação no decorrer desses 12 meses. Deu para entender? Então é diferente, as modalidades são diferentes. Quando o seu investimento é no ativo financeiro, o provento que você está recebendo, ele está embutido ali a inflação e o ganho real. Então o que seria o ideal? Você recebeu de um fundo imobiliário de papel, você recebeu ali R$1.000, é você olhar, opa, peraí, quanto desse R$1.000 é de ganho real que eu posso gastar e quanto que é da inflação do período, a inflação de um mês, por exemplo. Então, aí eu vou reinvestir essa parte da inflação exatamente para eu não poder perder poder aquisitivo do valor que está investido, ok? Agora, aquilo que é palpável do apartamento não tem problema, né? Porque o apartamento está lá, como igual eu já falei. Mas quando isso é oriundo de um investimento financeiro, aí você precisa ter esse cuidado para você não queimar o seu capital principal. Eu acho que ficou bem claro. Bom, pessoal, é isso aí. O vídeo ficou grande porque não tinha como, né, falar sobre fundo imobiliário sem falar sobre tudo isso, né? Então ficou grande. Eu agradeço a todos que chegaram até aqui. E não esqueça de dar um like aí para nós, né, e se inscrever no canal. A gente tem mais coisa interessante aí para frente. Então, começamos o canal agora e realmente não é fácil, né, para quem está começando, para poder conseguir aí o público. Mas vamos que vamos. Obrigado a todos aí.